Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa terça-feira, dia 13 de abril, de manhã, aqui estamos já gravando. Eu sou o Padre Felipe Neco. Aqui é o Padre Renan, uma alegria estar de novo com vocês nessa nova semana, começando como sempre com o podcast Católico Você Sabia? E nesse dia de Santo Hermenegildo, eu conheci um Hermenegildo que trabalhava com a gente lá na nossa casa lá em São Paulo, lá. Hermenegildo, mas eu vi que é um pai de família cristão católico que foi martirizado pelo próprio pai. Estava lendo aqui hoje de manhã, mas hoje veneramos aí o Santo Hermenegildo, pedimos que rogue por nós, paz por sua fidelidade a Cristo e sua conversão, porque ele tinha formação ariana, por causa do pai também, depois se converte, por isso realmente é perseguido. Então hoje, nesse dia, celebramos a São Hermenegildo, rogai por nós. Amém, eu não conheço, mas vou pedir por ele a intercessão, né? Mas isso, né, para a nossa fidelidade à nossa fé cristã. Nesses tempos de perseguição, de dificuldades, pois é tempo também de pedir essa fortaleza na nossa fé. E assim foi realmente, pois como comentamos, semana passada tivemos uma semana de descanso. Intensíssima, muito difícil. Não, na verdade, de segunda a sexta foi tranquilo, né? Que a gente, pois, como comentamos, né? Gravamos da outra vez, comentamos que estávamos saindo, fomos para próximo lá de Campo Tenente, ou em Campo Tenente, creio que é. E tivemos aí de segunda a sexta um momento de muita convivência, pois, com os irmãos, jogamos nosso vôlei. Ganhei algumas, perdi muitas. Depois tivemos jogos de mesa, sequence, que sim, esse sim a gente ganhou mais do que perdeu. Depois comemos bem, muito bem. A cozinheira que estava lá e nos ajudou, apoiou na cozinha, pois nos preparou comidas muito boas. Ademais dos chocolatinhos que recebemos por aí, tivemos aproveitando lá muito chocolate que recebemos, né, que agradecemos da outra vez aí ao Gui, também aproveitamos para levar para lá. E, pois, foram dias assim bem descanso, contemplação, nosso rezo do terço mais tranquilo, pois, aproveitando a macazinha, tivemos também a possibilidade de ver umas séries, filmes, então foi, e sobretudo a convivência, né, o poder estar com os irmãos, poder conversar. Fomos na quinta-feira, na nossa hora santa, fizemos nossa adoração eucarística, fizemos com os monges trapenses, lá de Campo Tenente, fomos lá, eu não conhecia, foi a primeira vez que eu fui. Tivemos lá, estava bastante restrito, não estão recebendo para missa, nem confissão, nem nada, mas a igreja estava aberta, chegamos lá e foi mais ou menos na hora que eles também rezavam as vésperas, então pois fizemos a nossa oração do terço e rezamos a véspera junto com os monges, tem como uns 23, 24 que eu contei lá, não estava Dom Bernardo, não estava por lá, mas estava, eu creio que o resto da comunidade inteira estava por lá. Rezamos, depois retornamos já aí a chácara, aí a fazenda onde estávamos. E assim foi de segunda a sexta para mim, mas depois o final de semana, pois, foi muito bom a semana de descanso e o final de semana já cansamos outra vez. Né? Recuperar, né? O trabalho, tempo perdido de trabalho. E aí no sábado, pois, já tive 4 horinhas de confissão, de 2h30 às 6h30 no Santuário de Guadalupe, aí para alguns catecúmenos que vão receber os sacramentos, alguns até o batismo, primeira comunhão, crisma, então foi bem intenso assim, né? Então era uma realidade, pois, de catecúmeno, né? Uma realidade de pessoas se confessando, muitos pela primeira vez, então foi bem intenso. E daí, pois, foi correr para a celebração da Santa Missa lá em São José dos Pinhais, na Bom Jesus, depois estive visitando, pois, o Henrique e a Raira, que aí mandou um alô para eles, que tinha aí o aniversário da Aurora, da pequenininha, que fez 1 aninho, então convidaram só para dar uma passadinha, teve um churrasquinho assim simples, assim, só com os padrinhos, e depois já voltamos na casa, e domingo já foi uma viagem até São Bento do Sul, Grande São Bento do Sul, fomos aí com a família Novak, eles têm uma capela da Misericórdia dentro da chácara da fazenda deles, e aí tivemos celebrando a missa no dia da Misericórdia, domingo da Misericórdia, junto pois aí aos familiares e amigos mais próximos, também para churrasquinho outra vez, como não falta no sul aqui, e depois retornamos já para celebrar para as famílias aqui em Almirante Tamandaré, para as famílias aí que estão mais próximas, depois celebramos a missa aí como no final da tarde.
e depois já retornar a casa. Mas na verdade eu ia retornar a casa, mas acabei indo visitar, conhecer aí o namorado da Viviane, da Vivi, que tivemos aí o Matheus conhecendo, que veio de visita aqui. Ele não é da cidade, está fora da cidade. Tivemos aí, depois tivemos também celebrando também a Damila, que eu mando também um beijão, que teve aniversário também dela. Então tivemos aí só uma pizzazinha e um bolinho assim para celebrar um pouquinho domingo, e aí sim voltar a casa já para descansar. Intenso, mas comida não falta, né? Não, O padre Felipe diz uma coisa simples, um churrasco simples, né? Eu não conheço churrasco simples, mas tudo bem, né? Não, você quer só uma carninha, uma linguiça. Um churrasco mais incrementado, você tem diversos cortes de carne, tem coração. Já tem entendi. Frango, Um churrasquinho simples, então, uma carne assada aí. Eu também tive uma semana intensa, né? Na verdade, depois da... Final de semana intensa? Semana de convivência fraterna, tudo isso também foi intenso, mas um descanso intenso, uma partilha de experiência, uma convivência fraternal intensa. Mas depois, sim, saí já na sexta-feira para Joinville, já tinha trabalho lá. Depois, no sábado, eu tive uma catequese com as crianças lá de uma paróquia, da paróquia do Padre Anderson Pitts. Atendi as crianças ali na catequese, dei uma formação para eles sobre a Eucaristia. Depois já corri, tive 3 direções espirituais no mesmo dia, lá no sábado. A família Ronck lá, manda o meu abraço. Celebrei missa no sábado à noite. Depois, domingo, tivemos um encontro das famílias de seminaristas, que a gente chama Rogai, né? O encontro do Rogai, apostolado Rogai Senhor da Messe, lá em Joinville, que são pais de seminaristas que rezam pelas vocações. Tivemos lá nosso encontro, rezamos o terço, almoçamos juntos. E depois eu tive a celebração da missa de rito extraordinário, que eu celebro praticamente toda semana, quando eu posso, né? Lá em Guaramirim. E aproximadamente aí umas 40 pessoas, dessa vez tinha muita gente, né? Graças a Deus está aumentando ali o número de famílias que estão buscando essa celebração. É uma celebração bonita, né? De ver como o povo está voltando à tradição, e isso é uma alegria, uma graça. Obviamente a gente não pensa que a única missa válida é a missa de rito extraordinário, isso não é verdade, né? A missa nova, como chamam, também é válida, obviamente está aprovado pela igreja, e a gente celebra todos os dias esse rito. E eu, particularmente, uma vez por semana celebro o rito extraordinário lá em Guaramirim, que é uma capelania que nos pediram ajuda. Deixa eu cortar aqui rapidinho, a gente falou da família Ronck, eu estava vendo aqui agora, hoje é aniversário do padre Robson Ronck, aí foi seu reitor, não foi? Foi meu reitor quando era formador. Quando era formador, que está lá no México agora, em Monterrey? Agora é vice-reitor lá e agora esse Guadalajara. De Guadalajara fechou, né? Não. Eu creio que está em Monterrey. Escapou, me fugiu. Não sei se ele escuta, mas você manda para ele, você deve ter o contato dele, depois Vou mandar para ele dessa vez. Aqui, tá do seu aniversário hoje. Então, depois dessa missa extraordinária, eu já voltei, né? Cheguei aqui com a comunidade umas 7 da noite para receber os seminaristas que voltavam da sua semana de descanso, sua semana de férias, e recebi-os, porque eu atendo eles em confissão, né? Então eles chegaram para a Santa Missa às 7 e eu estava já atendendo confissões depois de uma semana deles em casa, e depois já normal, tivemos o jantar e a vida fraterna em comunidade. Depois de uma semana em comunidade, eu fui lá trabalhar um final de semana, mas domingo e segunda temos que estar aqui de volta com a comunidade, e eu já estou saindo agora cedinho para Piem City, a grande metrópole de Piem, fazer umas visitas ali, um acompanhamento vocacional de famílias e seminaristas também que eu tenho que estar visitando, e de Piem eu já desço à tarde para Joinville e começo de novo a semana. Com a graça de Deus, essa semana temos que preparar um encontro vocacional que vamos ter no final de semana, então, mas isso já contamos no próximo episódio. Na próxima semana você também não vai estar, né? Eu vou visitar minha família, tem razão, visitar minha família. Mas você vai quando? Segunda-feira já. Isso, vai ter que estar gravado então. Com esse tema Não, a gente pede para o diácono uma partilha. Pode fazer presente também. Com esse tema do Covid, com esse tema das restrições lá em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, eu sou nascido em Salto, meus pais estão morando em Itu, e com esse tema do Covid agora, meu pai já está com um ânimo daquele jeito, né? 65 anos, não pode sair, tem problema no pulmão, então não pode sair, não pode fazer nada, aí fica em casa e desanima, né? Realmente desanima. Nossa vida com essas restrições que colocam desanima muito. Então eu vou lá para dar uma descansada com ele, conversar um pouco, levar ele de carro para um lugar, para outro, e assim a gente
Acho que não era uma visita prevista, mas ele está precisando, eu vou escapar uma semaninha lá para visitá-lo. Mas final de semana já volto para cá de novo. E vamos ver se a gente agenda uma visita aí também por São Bento do Sul, Piem, por aí depois. O pessoal está pedindo, mas eu pela primeira vez a uma pessoa que me pediu direção espiritual, eu tive que dizer para ela, olha, vou ser sincero, eu acho que eu não vou conseguir. Nunca disse isso, mas eu disse para ela, acho que eu não vou conseguir. Tenham paciência aí que a gente tenta visitar todo mundo, mas a vida está muito agitada mesmo, muito corrida. Mas vamos lá, né? Faz parte. Para isso que a gente se fez sacerdote, para atender o povo de Deus, não para descansar, né? Isso aí, mas já estamos no tempo já, nos nossos 10 minutinhos de entretenimento santificante. Então vamos já para o tema, já que já falamos tanto aqui e realmente, pois é um tema que também vou aproveitar e fazer aqui uma propaganda. Hoje eu vou falar desse mesmo tema junto com a Rafa Campos, a Rafaela Campos, aí, pois, nossa queridíssima amiga e que eu atendo também. Pois, me convidou para fazer uma live hoje no Instagram sobre o terço, sobre o rosário, e eu falei, pois vamos ter que preparar algumas coisinhas para explicar e tudo, então pois aproveitamos e nunca tivemos a oportunidade, pois se apresentou agora de dentro do nosso Católico Você Sabia, poder pois comentar sobre a devoção, o rezo do terço do rosário. Então vamos fazer uma breve explicação, breve mais ou menos, mas tentar ser breve, porque você pode falar muito dessa graça que pois, dentro da Igreja Católica nós possuímos. Então, antes de falarmos até mesmo sobre o rosário, o terço, falamos sobre a oração da Ave Maria. Quero começar por ela, que pelos registros da Igreja sabe-se que pois, a primeira parte da oração da Ave Maria já era rezada por volta dos anos 600, claro, depois de Cristo, porém ainda não era invocado o nome de Jesus, que tem na metade, no fim da primeira parte, e que veio ser incluído realmente lá pelo século X-11, falando depois do ano 1000, 1100, por aí. Já a segunda parte da oração veio a surgir somente no século XIII, que é pois, a segunda parte que fazemos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa segunda parte vem já nesse século XIII, juntamente já com a oração do Rosário, e com tudo isso, pois, surge o nome de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores. Ele recebe em 1208, implorando o auxílio de Nossa Senhora em oração. Ela aparece para o santo, ele oferece essa arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo. Ela pergunta, você quer uma arma para usar, uma arma que a Santíssima Trindade lhe oferece para mudar o mundo, e ela diz que é o saltério angélico, que são as palavras do anjo Gabriel a Nossa Senhora na Anunciação, como essa pedra fundamental do Novo Testamento. E assim diz Maria, portanto, se você quer converter estas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. E nesse momento Nossa Senhora mostra, dá a São Domingos o rosário com as 50 Ave Marias, e o santo começa a espalhar essa devoção. Perdão? Passado um tempo, já muitos anos, a devoção ao rosário se enfraquece um pouco na igreja, essa devoção não se desenvolve tão fortemente assim, e Nossa Senhora volta a aparecer, dessa vez ao beato Alain de la Roche, que ele é de 1428 a 1475, viveu ele, já século XV, pedindo que novamente fosse espalhada a devoção ao Santo Rosário. E sendo assim, esse beato pois, cria já as agrupações das 50 Ave Marias, conhecidas já conhecemos, senão agora já vão conhecer, vão saber os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. E acrescenta também o Pai Nosso ao início de cada dezena, surgindo assim o rosário como nós conhecemos hoje, provavelmente a terminação do Glória. Faço só brevemente a diferença, porque na verdade essa diferença só existe no Brasil entre o rosário e terço, porque, se eu não me engano, pelo menos na língua inglesa, espanhola, acredito que a alemã também, a francesa também, se eu não me equivoco, todos chamam o terço de rosário simplesmente, né?
No Brasil eu nem sei se o português de Portugal utiliza o terço, eu creio que não, também eles falam só o rosário. No Brasil fazemos essa distinção, não sei porque não busquei muito essa ideia, mas o rosário seria, pois, esses 3 mistérios, né? Os mistérios gloriosos, dolorosos e gozosos. E o terço seria uma terça parte de todo o rosário, que seria esses 150 Ave-Marias, e se divide em 3 partes, por isso 1/3 de cada parte. Então cada mistério, cada agrupação de mistérios seria como o terço, e daí é o nome que no Brasil ficou e se utiliza mais até o terço que o rosário, porque quando dizemos que vamos rezar o rosário, geralmente aqui no Brasil dizemos que vamos rezar todos os 3 mistérios, e no caso o terço seria só um dos mistérios, né? Essa muito breve explicação, como falei, em outros países simplesmente fala vamos rezar o rosário, não necessariamente vão rezar todos os mistérios do rosário, do terço. O rosário precisamente, pois, é essa experiência de Maria, né? Uma oração marcadamente contemplativa, não é, pois, uma repetição mecânica de fórmulas, como muitas vezes nossos irmãos protestantes falam, já que por sua natureza a recitação do terço do rosário requer sobretudo um ritmo tranquilo e uma certa demora a pensar que favoreçam para o que ora, a pessoa que ora, a meditação dos mistérios da vida do Senhor, visto através do coração daquela que mais de perto esteve em contato com o mesmo Senhor e que abram o acesso às suas insondáveis riquezas para a nossa vida. Então o terço, o rosário, sobretudo, é um momento de recordar Cristo com Maria, aprender Cristo de Maria, configurar-se a Cristo com Maria, suplicar a Cristo com Maria e, sobretudo, anunciar Cristo com Maria. O rosário, desse modo, é um compêndio do Evangelho. Tomo, sobretudo, como base para esse programa, pois essa carta apostólica do Santo Papa João Paulo II, de 2002, a Rosarium Virginis Maria, Rosário da Virgem Maria, para essa apresentação, já que nessa carta o Papa diz que, para ressaltar o caráter cristológico do Rosário, considera oportuna uma incorporação que, embora fique à livre consideração dos indivíduos e da comunidade, lhes permita contemplar também os mistérios da vida pública de Cristo, desde o batismo até a paixão. E é nessa carta apostólica que, pois, o Papa, que toda a sua vida viveu consagrado a Nossa Senhora, até mesmo através do seu lema Totus Tuus, apresenta os mistérios de luz e dizendo desse modo, e querendo que o rosário se tornasse um compêndio do Evangelho, pois São João Paulo II propõe realmente a criação dos mistérios da luz, ou mistérios luminosos, meditando assim a vida pública de Jesus, e desse modo os mistérios que contemplamos na oração do rosário, pois aí agora, por isso que fica talvez até estranho chamar de terço, que deveria ser 1/4, que agora são, pois o rosário completo são 4 partes de mistério, 4 mistérios da vida de Cristo. Então, pois foi acrescentado e, pois, a Igreja convida sempre também a poder contemplar esses mistérios. Então, pois, resumindo, para que saibam, pelo menos eu acredito que a maioria de vocês já conhece, mas falamos igual, para talvez aqueles que não conheçam, pois os mistérios da alegria, os mistérios do gozo, é o primeiro ciclo, os mistérios gozosos, e caracteriza-se pelo fato que, pela alegria que irradia do acontecimento da encarnação, Deus que se faz homem. E são 5 mistérios para cada mistério da alegria, são 5 mistérios, que primeiro da anunciação a Maria, ou a encarnação do Verbo, o segundo a visitação de Nossa Senhora a sua prima Isabel, o terceiro mistério o nascimento de Jesus, o quarto mistério a apresentação do menino Jesus no templo, e o quinto a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Depois dos mistérios da luz, que é o que o Papa João Paulo II pois, acrescenta, vai passando da infância e da vida de Nazaré à vida pública de Jesus, a contemplação que nos leva aos mistérios que se pode chamar, por esse especial título, mistérios da luz, mistérios luminosos, que é o batismo no Jordão, para iniciar o seu ministério, depois a autorrevelação, a automanifestação nas bodas, no casamento em Caná. Depois, no terceiro mistério, é a proclamação do reino de Deus e o convite à conversão. O quarto mistério é a transfiguração do Senhor. E o quinto mistério é a instituição da Eucaristia.
Já depois, os mistérios de dor, os evangelhos nos apresentam e dão grande relevo aos mistérios da dor de Cristo. A piedade cristã desde sempre, especialmente na quaresma que acabamos de passar, através do exercício da Via Sacra, se deteve em cada um dos momentos da paixão, intuindo que aqui está o ápice da revelação do amor e essa fonte de nossa salvação. E por isso também o terço escolhe esses momentos da paixão, induzindo aquele que reza a fixar também neles o olhar e o coração e a revivê-los. E por isso no primeiro mistério é a agonia de Jesus no horto, no segundo mistério a flagelação de Jesus, no terceiro a coroação de espinhos, no quarto Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário, e o quinto a crucifixão e morte de Jesus. E finalmente os mistérios de glória, já que esse rosário também expressa essa certeza da fé que estamos vivendo esse período, convidando ao que crê a ultrapassar as trevas da paixão para fixar o olhar na glória de Cristo com a ressurreição e a ascensão. Contemplando o ressuscitado, pois todos os cristãos descobrem novamente as raízes da própria fé e são chamados a meditar, a contemplar os mistérios gloriosos. O primeiro mistério, a ressurreição de Jesus Cristo, o segundo, a ascensão de Jesus ao céu, o terceiro, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, o quarto, a assunção de Maria aos céus, o dogma da assunção, e o quinto, a coroação de Maria no céu. Essa é um pouco a ideia de quais são os mistérios que contemplamos. Falaria mais na frente, mas poderia falar agora também. Na igreja se tem o costume, a tradição de dividir esses mistérios pelos dias da semana, pois na segunda e na quarta e na quinta, na segunda e no sábado rezamos os mistérios de gozo, os mistérios de alegria. Na terça e na sexta, os mistérios de dor. Na quarta e no domingo, os mistérios gloriosos, mistérios de glória. E na quinta-feira, que o Papa instituiu, ele pediu para que se rezasse os mistérios da luz, os mistérios luminosos, e também nas festas da instituição da Eucaristia, do Corpus Christi, e na festa da Transfiguração, no dia 6 de agosto. Também são dias que também se convida a rezar os mistérios da luz. Deixa eu fazer só um parêntese aqui, porque eu acho muito interessante a posição que o padre colocava agora sobre a origem do rezo do rosário como devoção popular, né? Eu sempre gosto muito de meditar na devoção popular, na simplicidade do povo de Deus, né? Um povo que na sua ignorância tem um coração grandioso e um amor grandioso por Deus. Então, a gente vê, por exemplo, como muitas coisas na igreja nasceram disso, da simplicidade de um povo que ama muito a Deus e quer servir a Deus com a sua simplicidade. Então, por exemplo, a arte, as pinturas, as imagens eram justamente uma catequese para aquelas pessoas que não tinham instrução e não podiam entender justamente do catecismo, então começavam a pintar, a desenhar para que as pessoas entendessem. E o Santo Rosário, como o padre falava sobre o tema do saltério, né? Mais ou menos era isso. Como não é bonito que os monges rezavam um monte de salmos e cantavam salmos e as pessoas não sabiam ler, mas queriam acompanhar, queriam honrar a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo. Então, na sua simplicidade, não sabendo ler, não sabendo como honrar, como acompanhar os monges no rezo dos salmos, porque não tinham essa instrução, então era pedido para eles justamente o que o padre falava do saltério, né, das Ave-Marias. Olha, então tá, a gente está aqui rezando o saltério, vocês rezam 150 Ave-Marias. E é muito bonito. Daí nasceu, depois, claro, depois chegou um beato e foi colocando um pouco mais de organização para ter hoje a piedade como nós conhecemos, mas é bonito ver como essa devoção nasceu de um povo que tem um coração grande, mas um povo simples, de repente sem muito conhecimento, mas que queria muito honrar Nossa Senhora e honrar Jesus Cristo, e começaram a rezar as Ave-Marias, porque era o que o coração deles permitia naquele momento, né? Então, é interessante ver como muitas das coisas que hoje temos como
a devoção popular e como piedade popular nasceu da simplicidade do povo de Deus que amava muito, que ama muito no fundo, né? Isso serve para nós também, para poder recuperar essa simplicidade. Às vezes o terço vira uma oração mecânica, né? Então, o que é importante é voltar às origens. O terço não é uma oração mecânica, é uma oração de alguém que quer rezar com o coração, né? Que bonito aquele canto, e já vou parando aqui, né, para continuar, senão não dá tempo, mas aquele canto que fala... Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que amava. Então, justamente, isso é o terço. Eu não sei ler, eu não sei ler a Bíblia, ler os Salmos, mas eu quero rezar com amor. Então, eu rezo 150 Ave Marias, né? Tomara que a gente aprenda também a recuperar essa devoção tão bonita. Na carta, o Papa vai um pouco explicar como se fazer melhor essa oração, como poder viver melhor essa oração. E um pouco essas são as ideias que eu queria passar agora. Não, ele vai comentar como quase parte por parte a ideia do que está condensado realmente no terço, no rosário, né? Ele começa com a enunciação do mistério, falando que enunciar o mistério com a possibilidade até de fixar contextualmente um ícone que o represente, é como abrir um cenário sobre o qual se concentra a atenção. As palavras orientam a imaginação e o espírito para aquele episódio, um momento concreto da vida de Cristo. E assim, pois geralmente vamos falando os mistérios, né? Pois quando contemplamos a agonia de Jesus do horto, enunciamos o mistério, fazemos presente, temos um minuto de reflexão, de silêncio, para daí começar as orações do Pai Nosso e do Ave Maria. A escuta da palavra de Deus, que é algo que também se faz, especialmente dentro da vida comunitária, a fim de dar essa, na vida ou no rezo do texto em família, ajuda muito a dar essa fundamentação bíblica e maior profundidade à meditação, pois também se torna útil que após a anunciação do mistério, seja acompanhada essa proclamação de uma passagem bíblica alusiva, não segundo as circunstâncias, que pode ser mais ou menos longa. Depois o silêncio, como eu comentei, pois esse momento de escuta e meditação que vão alimentar-se dentro do silêncio. Por isso, depois da anunciação e a proclamação da palavra, ter um momento conveniente para parar durante um curto período de tempo, fixando o olhar sobre o mistério meditado antes de começar a oração vocal. E aí sim, pois o Pai Nosso, depois da escuta da palavra e essa concentração no mistério, pois é natural que o Espírito também se eleve para o Pai. E cada um dos seus mistérios, Jesus leva-nos sempre até o Pai, para quem ele se volta continuamente, porque repousa no seu seio. E assim iniciamos com o Pai Nosso. Depois recitamos as 10 Ave Marias, que pois é o elemento mais encorpado do terço, do rosário, e também o que faz dele uma oração mariana por excelência. Mas à luz da própria Ave Maria, bem entendida, pois nota-se também claramente que o caráter mariano não só não se opõe ao cristológico, como até o sublinha e exalta. Pois a primeira parte da Ave Maria, pois já falamos, é tirada das palavras dirigidas a Maria pelo anjo Gabriel e depois por Santa Isabel, que é essa contemplação adorada do mistério que se realiza na vida da Virgem Maria. Ao centro da Ave Maria, pois aí está essa espécie de ponte, de laço entre a primeira parte e a segunda, que é o nome de Jesus, que falamos que foi acrescentado posteriormente. Às vezes na recitação precipitada, pois talvez se perde esse eixo, e como ele também é a ligação ao mistério de Jesus que se está a contemplar. Acho que é importante, pois, acentuar também esse momento da oração, pois o nome de Jesus, para realmente marcar essa realidade do mistério, não, que caracteriza essa recitação expressiva, frutuosa do Rosário, dizia o Papa. E da relação muito especial de Maria com Cristo, que faz dela a Mãe de Deus, a Theotokos, pois deriva com força a súplica, nossa súplica, que dirigimos a ela depois na segunda parte da oração. Santa Maria, Mãe de Deus. Alguns acrescentam por devoção e nossa. Tem muito dessa parte devocional que se acrescenta também no texto e que pode ajudar também as pessoas, confiando também a sua materna intercessão, a nossa vida e a hora da nossa morte. E terminando pois, os 10 Ave Marias, se recita o Glória, a doxologia trinitária, que é a meta da contemplação cristã, pois já que Cristo é o caminho que nos conduz ao Pai no Espírito Santo, pois percorremos em profundidade esse caminho,
e pois continuamente buscamos essa presença do mistério das três pessoas divinas para louvá-las, adorá-las e agradecê-las. E, pois, segundo a devoção, na prática corrente do rosário, se tem uma jaculatória final, depois da doxologia trinitária, pois, que varia segundo os costumes de lugares, de países, de devoção. Creio que talvez a mais difundida mundialmente, pois, nos tempos de hoje, seja a da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que ela nos deixou e pediu que no rezo do terço do rosário se fizesse sempre, que é: ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da sua divina misericórdia. Na verdade, aqui já acrescentamos palavras que não estão, mas também são palavras que acompanham a devoção popular também, que vai acrescentando. O Galo já vai nos recordando aqui que já estamos passados da metade do tempo. E, pois, como eu falei, né, antes, eu creio que na aparição em si se diz: ó meu Jesus, depois já acrescentaram: ó meu bom Jesus, e depois alguns recitam também a parte final: precisarem da sua divina misericórdia. De vez em quando eu faço assim, às vezes não, depende de quantos estão, com as pessoas que fazem ou não. Outra também das aparições, a de Jesus Misericordioso, a Santa Faustina também recomendou, que também em alguns lugares, no Rio eu tenho escutado mais, aqui em Curitiba eu creio que ainda não escutei, mas alguns fazem: o sangue e a água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Algumas pessoas também fazem essa. E tantas outras jaculatórias que podem fazer. Muitos lugares fazem jaculatórias, pois, devoções marianas, não? Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós; Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós; São José, valei-me, São José. Então, pois, tudo que a devoção popular vai ajudando. Não é que existe um jeito certo de rezar o terço. É parte da nossa devoção e como as pessoas nos seus diferentes lugares, países, foram também vivendo essa devoção e transmitindo essa devoção. Eu já vi em alguns lugares que até mesmo dentro do mistério, né, que se está contemplando, tipo, rezam, sei lá, 5 Ave Marias, e daí diz: Virgem de Guadalupe, rogai por nós, e continua rezando outras 5, assim coloca uma devoção no meio. Aquele o sangue e água eu vejo muito comum mais no terço da misericórdia, né, não tanto no esse terço mariano. E assim, efetivamente, né, alguns mudam a palavra e colocam: meu Jesus, fogo de todos para o céu, os que mais precisarem da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão, e aí vai. Como eu falei, né, a piedade popular são pessoas simples, que têm um grande amor por Deus no coração e que nos ensinam muito também com o seu coração. Então, vão colocando essas jaculatórias que no fundo são expressões da sua devoção, do seu amor, né? Não perdendo a essência, eu considero também que tudo é válido, né? Não perdendo a essência daquela devoção, que é uma devoção nitidamente mariana, né? Ou cristológica, com os olhos de Maria, se quiserem. O padre acho que vai falar disso, senão depois eu falo. O começo e a conclusão, pois igualmente, né? Segundo a praxe comum, são vários os modos de introduzir o terço, o rosário, nos distintos contextos eclesiais, também das diferentes nações. Em algumas regiões costuma-se iniciar com a invocação do Salmo 69, 70, ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, socorrei-me, salvai-me, socorrei-me sem demora, que também é a que fazemos no rezo do breviário. Em outros lugares, aqui no Brasil especialmente, começa-se com a recitação do creio, outros ainda com um ato de contrição. Na verdade, pois nós, especialmente no México, eles começam com um ato de contrição, pois nós dentro da congregação, pois aí não é o que eu aprendi a rezar o terço quando eu entrei no seminário, claro que não, mas pois como rezamos em vida comunitária, pois muitas vezes rezamos no estilo pois, que se reza, sobretudo pois, da congregação, que é um estilo onde está mais difundido, que certamente onde começamos, que é no México. Então geralmente começamos nós com um ato de contrição, então é o mais comum meio de iniciar o terço, né? Eu estou visitando uma família, rezando com ele, pedi: padre, vamos rezar o terço, o senhor começa, não? Aí eu comecei com um ato de contrição que ninguém sabia, que eu estava acostumado: meu Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, e assim vai.
E depois não rezei o creio, continuei já direto a rezar, padre, por que não rezo o creio e tal? Eu falei, não, pois é, que é costume na nossa congregação começar com um ato de contrição e não tanto com o creio, né? Mas, pois, como eu falei, são devoções, depende muito do contexto da região, mas não é que, como eu falei, não tem um modo certo realmente. O certo, pois, são a contemplação dos mistérios, com o Pai Nosso, o Ave Maria e o Glória. Todo o demais vem acrescentar a essa devoção. E, sobretudo, estes e outros modos, na medida em que dispõem melhor a contemplação. E todos são métodos igualmente legítimos. A recitação de todos os mistérios, né, dos 5 mistérios, termina com a oração pelas intenções do Papa, geralmente também dentro da nossa congregação. Aqui no Brasil não tenho visto muitos lugares, mas nós geralmente terminamos com as orações pelas intenções do Papa, por ele e por suas intenções, e desse modo enriquecendo essa oração com indulgências parciais, plenárias, dependendo da forma como rezamos, quando recitamos com as devidas disposições e preparações, e podemos alcançar graças também de salvação para nós e para as almas. Então, todo o terço, toda a oração do terço já é uma indulgência parcial. Se rezada numa capela diante do Santíssimo é uma indulgência plenária, igualmente se reza em comunidade, em família, também são indulgências plenárias. Então, terminamos com essas intenções, rezando pelo Papa, o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, e assim oferecemos e alcançamos graças também de salvação verdadeiramente. E por isso, assim vivido, o Rosário se torna verdadeiramente um caminho espiritual, onde Maria faz de mãe, mestra e guia e apoia a cada um dos fiéis com sua poderosa intercessão. E como admirar-se de que o Espírito, no final dessa oração, em que teve essa experiência íntima da maternidade de Maria, também sintamos essa necessidade de expandir os seus louvores à nossa mãe com essa oração esplêndida do Salve Rainha. E através das invocações da ladainha lauretana que fazemos, né, falando Maria, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Virgem das Virgens, e assim vamos fazendo a oração lauretana também, ladainha, que também é costume, pelo menos na nossa congregação. No Brasil eu tenho encontrado não muitos que rezam a ladainha, nós costumamos ao final do terço, depois do Salve Rainha, rezar também a ladainha, que é como um remate desse caminho interior que leva o fiel a esse contato vivo com o mistério de Cristo e de sua Mãe Santíssima. A distribuição do tempo é algo que o Papa comenta nessa carta apostólica. Ele diz que o rosário pode ser recitado integralmente todos os dias, ou seja, ele recomenda não só o terço, mas o rosário, realmente todos os mistérios, e é uma devoção muito bonita e muito de meditação, como até sobre o aspecto da oração. Pessoas que talvez encontrem dificuldades em fazer oração, podem utilizar o tempo de oração para essa contemplação, meditação de algum dos mistérios do texto e ajudar também, não faltando quem realmente louvadamente o faça, todos os dias rezar os agora 4 mistérios. Até aqui a gente brincava na comunidade, estava o padre Marcos Manchu, que agora está em Roma, se Deus quiser voltará para o Brasil esse ano, e ele reza todos os dias os 4 mistérios. Eu sempre falava, padre Marquinho, oferece um desses terços aí, desse mistério por mim aí, reza esse por mim aí, oferece para Nossa Senhora aí. E aí, se alguma vez eu esqueço, alguma vez não alcanço rezar, você oferece por mim. Eu brincava com ele. Aí sempre que falo com ele também por aqui, eu falo, já rezou o meu terço hoje? E aí, mas assim mas realmente é um exemplo muito, para mim é um exemplo muito grande, né, de ele buscar realmente o tempo para rezar os 4 mistérios. Às vezes acorda mais cedo, se organiza ou vai dormir mais tarde, mas rezar os 4 mistérios todos os dias, né? E realmente é um exemplo muito grande nesse aspecto, né? E acaba assim, enchendo essa oração, essas jornadas de tantos contemplativos ou daqueles que querem servir também de companhia aos doentes, aos idosos, que se dispõem com esse tempo em abundância para fazer realmente esses 4 mistérios. E segundo a prática corrente, como já comentamos, né, a segunda e o sábado era aqui que estava escrito, que eu tinha me perdido, a segunda e o sábado dedicado aos mistérios gozosos, terça e sexta mistérios dolorosos, quarta e domingo mistério de glória gloriosa e quinta-feira os mistérios da luz. O rosário, o terço, desde sempre foi também, especialmente aqui a acentuação também, oração da família e pela família. Esta oração sempre foi particularmente amada pelas famílias cristãs e sempre favoreceu certamente a união das famílias. E creio que esse
aspecto mais importante que queria centrar, que é preciso não deixar perder pois essa preciosa herança dentro da família. É importante voltar a rezar em família e pelas famílias, e servindo-se de modo especial ainda desta forma de oração. Família que reza unida, permanece unida, pois já conhecemos a frase. O Santo Rosário, por antiga tradição, se presta de modo particular a ser uma oração onde a família se encontra. Talvez aí para pais, mães que trabalham, estão o dia todo fora, poder terminar o dia, o labor depois do jantar junto com seus filhos, terminar orando, rezando em família o terço. Que maravilha! E como isso ajuda a vivência familiar. Os diversos membros precisam, todos nós, fixar o olhar em Jesus. Recuperar também essa capacidade de se olhar sempre de novo, olhos nos olhos, para se comunicar. E se comunicar e se solidarizar, se perdoar mutuamente, recomeçar nesse pacto de amor renovado pelo Espírito de Deus. E que momento mais propício, que é a oração do terço. Muitos dos problemas das famílias contemporâneas, sobretudo nas sociedades que estão mais economicamente desenvolvidas, derivam do fato de ser cada vez mais difícil de se comunicar, pois não conseguem estar juntos, são raros os momentos que muitas vezes acabam, infelizmente, absorvidos por imagem de uma televisão. E como somos convidados a retomar a recitação do terço do Rosário em família, que significa realmente inserir na nossa vida diária essas imagens bem diferentes, muito mais importantes para a nossa vida. A do mistério que nos salva, a imagem do Redentor, a imagem de sua Mãe Santíssima. A família que reza unida o Rosário reproduz, em certa medida, esse clima da casa de Nazaré. Coloca Jesus no centro, partilha-se com ele as alegrias, os sofrimentos, as tristezas, as lutas, os gozos, as luzes, as glórias, e coloca-se desse modo nas mãos, não em suas mãos, as mãos do Senhor e de Nossa Senhora, suas necessidades, seus projetos, e pois dele também se recebe essa esperança e essa força para o caminho. E daí vem todos os momentos das intenções que se colocam no terço. Alguns fazem intenções por cada mistério, uns colocam intenções no início, outros no final, pois são momentos para isso, para intercessão. E é bom e frutoso também confiar essa oração ao itinerário do crescimento dos filhos, especialmente para as famílias que têm filhos pequenos, crianças ainda. Hoje se torna cada vez mais árdua para os pais, pois essa tarefa de seguirem os filhos nas várias etapas da sua vida, e especialmente nessa sociedade de tecnologia avançada, do mass media, da globalização, do computador, do telefone, pois tudo se torna tão rápida e essa distância cultural que há entre as gerações se faz cada vez maior. E por isso, pois esses apelos mais diversos e essas experiências mais imprevisíveis que cedo invadem a vida das crianças, dos adolescentes, pois os pais devem sentir realmente essa angústia, muitas vezes, de fazer face a esses riscos que pois a eles acometem, e não é raro que pois também experimentem desilusões, pois muitas vezes a falência dos filhos, na sedução dos vícios, do fascínio do hedonismo desenfreado, né? E tanta falta de sentido e desespero. Mas isso acontece quando a família não reza, né? Rezar o terço pelos filhos e mais ainda com os filhos, educando-os desde pequenos para esse momento diário dessa paragem orante da família, não traz por certo a solução dos problemas, sabemos isso, mas é uma ajuda espiritual que não se deve subestimar, né? Alguns podem colocar que o rosário parece uma oração um pouco adaptada ao gosto das crianças e dos jovens de hoje, que eles não conseguem ficar parados, que não conseguem colocar a intenção, mas creio que muitas vezes porque não foi meio descuidado o modo de rezar, o modo de contemplar. E nada impede que para a recitação do terço, especialmente para crianças ou jovens, tanto em família como nos grupos, seja enriquecida também com atrativos simbólicos e práticos também, que favoreçam essa compreensão e essa valorização. Ter imagens de cada mistério, talvez impressas, coloridas, que cada criança segure uma dessas imagens dos mistérios que vão contemplar, distribuir as passagens evangélicas entre as crianças, entre os jovens, que vão ser recitadas, entre os filhos,
E tantas outras ideias que muitas famílias colocam que pode ser de ajuda para a participação frutuosa dos filhos. Alguns, mais do que ter o terço na mão, o rosário na mão, alguns fazem com que as crianças a cada Ave Maria vá colando uma figurinha num terço que está no papel. Muitas são as possibilidades que se pode utilizar para fazer de modo mais frutuoso essa participação também das crianças dentro da família. Uma oração que é tão fácil e ao mesmo tempo tão rica, pois merece verdadeiramente ser redescoberta, creio eu, de novo pela comunidade cristã, pelos católicos e sobretudo pelas famílias. Fazê-la, sobretudo, nesse período de pandemia, de quarentena, de maior convivência familiar, em que muitas famílias estão vivendo as dificuldades da convivência em comum, retornar a essa oração. E, finalmente, para terminar, por que rezamos? Nós já vamos quase chegando no limite já do tempo, pois essa é uma oração amada por numerosos santos, estimulada pelo magistério. É uma oração de grande significado e destinada a produzir frutos de santidade. O terço, o rosário, embora claramente de caráter mariano, é no fundo uma oração cristocêntrica, como estava falando o Padre Renan. Nessa sobriedade dos seus elementos, contém toda a profundidade da mensagem evangélica em toda a sua totalidade, da qual se pode dizer que é um compêndio do Evangelho, como falamos no início. Por meio do terço, do rosário, os fiéis recebem graça abundante, como das próprias mãos de Maria, da Mãe do Redentor. Na bula papal Consueverunt, de 1569, São Pio V observa que o rosário, o saltério da Santíssima Virgem, é um método de oração através do qual veneramos Maria com a saudação angélica repetida 150 vezes, de acordo com o número dos Salmos de Davi, e antes de cada série de 10 Ave Marias, dizemos a oração de Nosso Senhor, com meditações que ilustram toda a vida do mesmo Senhor Jesus Cristo. Pois imagina, no século XVI, o Papa já colocava assim claramente como era a recitação do terço. São Luís Maria de Montfort vai dizer que toda a nossa perfeição consiste em ser conformados, unidos e consagrados a Jesus Cristo. Portanto, a mais perfeita de todas as devoções é, sem dúvida, aquela que nos conforma, une e consagra da maneira mais perfeita a Jesus Cristo. Ora, sendo Maria de todas as criaturas a mais conformada a Jesus Cristo, segue-se que entre todas as devoções a que mais consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor é a devoção a Maria, sua Santa Mãe, e que quanto mais uma alma é consagrada a ela, tanto mais será consagrada a Jesus Cristo. E essa consagração que vivemos e podemos, no nosso dia, sobretudo através do nosso terço, do nosso rosário. Existe a urgência, então, desse empenho e de oração por uma realidade crítica da nossa época, especialmente nesses tempos que estamos vivendo, na família, na célula da sociedade, cada vez mais ameaçada por forças que querem desagregar, a nível ideológico e prático, fazem, temer pelo futuro dessa nossa instituição tão fundamental e imprescindível que forma toda a sociedade. E, esse relançar, dizia o Papa, imagina, em 2002, e estamos já quase 20 anos depois dessa carta, e talvez ainda hoje mais necessário ainda relançar o terço rosário nas famílias, no âmbito de uma pastoral mais ampla da família, também é proposta essa ajuda eficaz para conter os efeitos devastantes dessa crise em nossa época. E, finalmente, agora sim, voltando sobre umas 15 promessas que Nossa Senhora fez ao Beato Alain de la Roche, eu creio que pode ser de ajuda também que todo aquele que rezar o Santo Terço, o Rosário, com devoção, receberá as seguintes promessas. Eu gostaria de terminar com essas promessas, que são 15. A primeira, a todos os que rezarem meu terço com devoção, prometo minha proteção especial e grandíssimas graças. Segundo, aquele que perseverar na oração do meu terço receberá uma graça insigne. Terceiro, terço será uma defesa poderosíssima contra o inferno, destruirá os vícios, libertará do pecado, dissipará as heresias. Quarto, o terço fará florescer as virtudes e as obras boas, e obterá para as almas a mais abundante misericórdia divina. Fará que nos corações o amor ao mundo seja substituído pelo amor a Deus, elevando-os ao desejo dos bens celestes e eternos. Quantas almas santificarão com esse meio? O quinto, quem se confiou a mim por meio do terço, não perecerá. A sexta promessa, quem rezar meu terço com devoção, meditando seus mistérios, não será oprimido pela desgraça.
Pecador se converterá, justo crescerá em graça, se tornará digno da vida eterna. 7. Os verdadeiros devotos de meu rosário não morrerão sem os sacramentos da Igreja. 8. Aqueles que rezam meu terço encontrarão durante sua vida e em sua morte a luz de Deus e a plenitude de suas graças e participarão dos mistérios dos bem-aventurados. 9. Libertarei muito prontamente do purgatório as almas devotadas ao meu terço. 10. Os verdadeiros filhos de meu terço gozarão de uma grande glória no céu. 11. O que pedirem por meio de meu terço obterão. 12. Aqueles que defenderem meu terço serão socorridos por mim de todas as suas necessidades. 13. Promessa obtive de meu filho, que todos os membros da Irmandade do Rosário, do Terço, tenham por irmãos, durante a vida e na hora da morte, os santos do céu. 14. Aqueles que rezarem fielmente meu terço serão todos meus filhos amantíssimos, irmãos de Jesus Cristo. E a 15ª, a última promessa que ela faz a esse beato: a devoção ao meu terço é um grande sinal de predestinação. Essa, pois, é um pouco a ideia que queríamos passar sobre esse tema tão importante na vida de todo cristão, de todo católico, de poder realmente recitar e viver essas graças para a sua própria vida. Muito bem, Padre Felipe, muito obrigado. Para nós sempre essa motivação a renovar, né, a tomar de novo em consideração essa devoção tão importante na nossa fé, que é a devoção do terço, que talvez fica um pouco esquecida, né? Que providencial, portanto, que hoje vai ter essa live do Padre Felipe com a Rafa Campos, porque surgiu também a oportunidade de a gente tratar esse tema aqui. E sem dúvida para todos foi um episódio para a gente renovar nossa motivação do rezo do terço, né? Como o Padre Felipe falava também, talvez essa oração que nós vemos mais como repetição, pode virar uma oração chata, mas com todo o conteúdo que o Padre Felipe passou agora, por serve de motivação. Se você, católico, não sabia rezar o terço, agora católico você sabe. Se você não sabia o valor que tem o terço, agora você sabe. Então, que é importante também dentro do nosso projeto, né, do Católico Você Sabia, esse tema. E fica o convite a cada um de retomar essa prática, né, de devoção popular do rezo do Rosário. Tomara que seja uma ajuda. Estamos aproximadamente na metade, né, do mês de abril. O mês de maio a gente sabe que é dedicado a Nossa Senhora. Tomara que agora já vamos retomando essa prática para que já no mês de maio seja uma forma de honrar de um modo especial a Nossa Senhora com o rezo diário do Santo Rosário. Se querem fazer proposta, pois aí, né? Todos os dias, pelo menos um terço, um dos mistérios, durante o mês de maio. Se você não reza ainda todos os dias, se você já reza, pois quer crescer na devoção a Maria, reza todo o rosário, os 4 mistérios no dia. Ou se não, pois viver mais fielmente, poder profundizar mais na realidade, nos mistérios de cada terço, é uma oportunidade muito bonita também. Pois é isso, mando um abraço para todos vocês, lhes encomendo também na minha oração do terço nesse dia de hoje, pois seguimos unidos em oração, junto e através de Maria. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Um abraço a todos e até a próxima, com a graça de Deus. Deus abençoe.